Atrás de cada venda existem erros. E atrás do sucesso, muitas falhas. Esse é o lado B. O lado que não te mostram. O lado que ninguém gosta de falar. Portonave hoje representa no Brasil 9% da movimentação de contêineres de longo curso. O volume continua crescendo. Significa que novas empresas têm vindo para Navegantes e cria esse círculo virtuoso aí do crescimento da economia. Nós estamos desenvolvendo um investimento na casa de 2 bilhões de reais. Significa que nós temos hoje, fora a operação, mais 1.800 profissionais nas atividades de obra. Então, continua esse avanço e não vamos parar por aqui. Nós continuamos projetando o crescimento, ainda estamos longe de atingir a nossa capacidade máxima. Doutor Castilho, em que momento o Porto ele deixa de trabalhar somente na parte da economia e ele acaba sendo um motor de desenvolvimento hoje para uma cidade? As atividades portuárias, as estruturas portuárias, elas não sobrevivem isoladamente. Nós temos uma conexão com toda a atividade econômica e que suporta toda a atividade de retroárea, de transporte, de manutenção. Todas essas atividades dão esse suporte para que nós possamos ter a produtividade, já que os portos precisam ser dimensionados pelo seu ponto de maior restrição. Então, este é o primeiro olhar, o olhar econômico para isso, e os portos, eles nascem alavancados. Nós temos sempre investimentos muito fortes no seu início, mas eles seguem ao longo de toda a história, nós seguimos investindo. Então, isso traz um conceito diferente para toda a região onde se tem investimento em infraestrutura desta magnitude, deste volume. Por outro lado, nós estamos hoje... Um porto não significa hoje só movimentar containers. Nós estamos integrados a toda esta cadeia, a toda uma comunidade, a toda uma estrutura, além da estrutura logística, toda a estrutura de apoio e dos profissionais que estão conosco e que têm a sua vida e desenvolvem toda a sua condição pessoal também em Navegantes. Então, em Navegantes ou em qualquer lugar que tenha uma estrutura portuária deste porte. Então, isso movimenta bastante a economia, movimenta bastante a comunidade e nós precisamos estar conectados com esses movimentos. Deixa eu te perguntar, lá atrás, quando iniciaram o Porto e a Portonave aqui em Navegantes, teve alguma visão que vocês enxergaram antes de outras pessoas para poder trazer a Portonave para cá, olhando para Navegantes no início? À época, nós olhamos muito para uma nova oportunidade que surgia. Com a mudança da lei, com a vinda da lei, a nova lei dos portos, na época chamada Lei 8.630, que depois virou a 12.815, surgiu a oportunidade de implantar terminais privados. Ou seja, nós, Portonave, somos um terminal privado, fora da chamada área de porto organizado. Portanto, nós temos uma autorização diferente de uma concessão ou de um arrendamento, que é o convencional. Até então, não existiam os terminais privados de contêineres. Uma visão foi essa, a possibilidade de nós tomarmos o risco, os investidores à época, estamos falando de 2001, 25 anos atrás, quando surgia isso, e isso foi disruptivo no setor portuário. Houve algumas discussões, né, com relação a esse tema, com relação às questões regulatórias, mas a perspectiva dos investidores na época, que estruturavam isso, olhavam este mercado. Então, primeiro a questão regulatória, que abriu oportunidade de implantação de terminais portuários privados e Navegantes foi o primeiro no Brasil. Nós somos o primeiro terminal de contêineres privado no Brasil, disruptivo no setor portuário. Outra com relação à localização, e os portos eles precisam estar protegidos, ou seja, eles não podem estar em mar aberto, e nós já tínhamos aqui em frente, é o Porto Público de Itajaí, já com uma estrutura também. E uma área em Navegantes que poderia ser desenvolvido, uma área que estava lá, né, livre para empreendimentos desta ordem. Era uma grande novidade, era uma grande inovação nesse sentido. Olhamos também para o potencial do Estado, né, e container, quando nós tratamos de container, são cargas de alto valor agregado.
e nós temos uma indústria muito forte, né, em Santa Catarina, e essa indústria conectando com o mundo. Então, olhando a origem e destino dessas cargas, de que maneira elas se comportariam, que era o que nos daria este movimento. Perfeito. E a viabilidade econômica financeira deste projeto. Tá? Como nós teríamos uma estrutura, um plano de negócios que suportasse este negócio olhando para o longo prazo. Nós temos, sempre que projetamos, e sobretudo um terminal privado, nós projetamos no longo prazo. Nenhum projeto portuário se sustenta olhando só para os anos próximos. Nós precisamos olhar no longo prazo. E vimos isso em Navegantes. Começamos a olhar essa área, visitamos, olhamos sob essa perspectiva, sobre a infraestrutura que precisaríamos instalar e sobre o que já estava instalado que precisaria melhorar. Então essa foi a abordagem inicial. Nós passamos aí 5 anos praticamente estruturando esse negócio antes de começar a construção efetivamente. Lá no início, o que os fundadores enxergavam que talvez foi uma decisão pequena, mas que teve um grande impacto hoje para a cidade de Navegantes, quando vocês trouxeram um porto para cá? Eu acho que nós nos preocupamos com alguns detalhes. Por exemplo, acesso. Esse foi um fato. Hoje nós temos, em termos de acesso ao porto, um dos melhores que nós temos dentro da cidade, quando nós criamos a Avenida Portuária, conectando com a BR-470, longe do ideal 101, que a BR-470 tenha ainda o seu gargalo, essa discussão da concessão da BR-470, mas nós vimos a questão de segurança, primeiro, da população. Hoje nós temos um acesso que ajuda bastante nesse sentido, e a produtividade também do terminal. Então esse foi um olhar que nós tivemos muito forte. O outro olhar que nós tivemos também é de planejar no longo prazo e fasear esse projeto. Então nós fizemos a primeira fase, depois já ampliamos e agora continuamos uma nova ampliação que nos dará condições operacionais ainda melhor. Então eu acho que esses ajustes foram determinantes e importantes para o nosso negócio. Foi que interessante, porque a gente até conversava ali agora recente, a quantidade de carretas que movimenta o porto hoje, o quanto esse acesso ele foi primordial para isso, porque num pico ali chegou a 3.300 carretas por dia no porto de Navegantes. Isso é muita coisa se tivesse um gargalo por ter um acesso por dentro de uma cidade, algo nesse sentido, né? Sim, isso traria um transtorno muito maior. É claro que existe um impacto, né, na cidade de qualquer forma, né, mas eu considero que aqui é um impacto muito positivo. E isso nos ajuda bastante. Então nós temos hoje, no dia de pico, já chegamos a 3.300 caminhões, mas na média 2.200, perto de 2.200 caminhões. Isso é determinante para a nossa produtividade. Nós conseguimos fazer esta operação, que nós chamamos de gate in, gate out, ou seja, quando esse caminhão chega no porto e quando ele sai, nós levamos menos de 30 minutos para fazer esta operação. Ela é muito eficiente, né? Nós conseguimos fazer isso de maneira muito eficiente. E, portanto, não criamos gargalos neste processo. Mas nós ainda temos que vencer, este é um dos grandes desafios do Brasil, mas de Santa Catarina, sobretudo, que é a condição das nossas BRs. Você se referiu à BR-470, esperamos pela duplicação da BR-470 e de um processo de concessão que deve acontecer já há muitos anos. Esta é uma demanda, esperamos que isso venha em breve, e a própria condição da BR-101, que liga aí norte-sul e que também traz essa carga para Navegantes. Então, esta infraestrutura de acesso é super importante para que os portos continuem sendo produtivos. E, Castilho, essa nossa região aqui portuária, a gente tem ali a 470, que teve várias indústrias e empresas e centros logísticos que vieram para cá depois que o porto veio para cá. Esse crescimento, ele se dá diretamente a Porto Nave, esse crescimento de centros logísticos que chegaram em Navegantes. Hoje a gente está falando de centros logísticos que movimentam todo um Brasil, e empresas, Mideia, até um estudo agora do Correio querendo vir para cá também. Isso tudo está relacionado a Porto Nave? Eu acho que isso é fomentado pela implantação da Porto Nave e que traz muitas outras atividades indiretas. Tá? Então a indústria começa a olhar para esta logística e estar próximo de um terminal que atende é importante.
E vários centros logísticos, de fato, têm atividades muito ligadas a todo o processo de logística. Perfeito. Né? Então, nós temos os chamados depots, né, onde temos o depósito dos containers vazios, nós temos reparo nesses containers, nós temos áreas que fazem armazenagem depois da importação ou previamente depois da importação ou previamente à exportação. Então, toda essa cadeia se completa. E nós vemos isso aqui em Navegantes muito claramente. As pessoas que conheceram Navegantes aí há mais tempo, ao longo da BR-470, nós tínhamos ali plantação de arroz, era uma utilização muito diferente do que é hoje. O que nós observamos um aumento bastante expressivo da área, as áreas passaram a ser muito valorizadas, e criou-se uma gama de serviço, uma atração de novas pessoas para esse segmento muito importante. Quando a gente olha para investidores, assim, trazendo um pouquinho para o mercado de investimento hoje em relação ao porto, eu olho para o litoral hoje, grande parte enxerga muito praia, lazer, e aí aqui em Navegantes tem algo que me chama muita atenção, porque é praia, eu tenho o aeroporto, e eu tenho somado a portonave que movimenta, que é um motor de engrenagem muito grande. Para o investidor que está olhando para uma região como essa, o quanto o porto impacta positivamente para o crescimento de uma cidade, se ele está tentando enxergar alguma região para ele investir? Tem um impacto expressivo, primeiro, na cadeia produtiva. Como você mesmo mencionou, essa questão de galpões, o mercado tem um mercado superaquecido, com projetos importantes ainda para acontecer, ainda temos algumas áreas para que isso aconteça, e tudo o que precisa para dar esse suporte. Ao mesmo tempo que você tem investimento em galpões ou indústrias, tem uma gama de profissionais que precisam se estabelecer aqui na região. Nós vimos isso muito claramente, o que o mercado imobiliário de Navegantes cresceu nos últimos anos, tá? Temos visto isso, e eu vejo que aqui ficou associado a essa condição de crescimento econômico com qualidade de vida. Então nós temos aqui uma região fantástica, Navegantes tem uma qualidade de vida muito boa, temos que superar ainda alguns gargalos, alguns gaps, mas cresceu muito, evoluiu muito nesses anos. Então, eu acho que esta relação entre a atividade econômica, que não é isolada, muito menos na atividade portuária, favorece também a atração de pessoas se fixando aqui, de pessoas investindo também no mercado imobiliário e associando qualidade de vida e capacidade de desenvolvimento. E é interessante porque nós recebemos aqui vários investidores e clientes que vêm tanto do Brasil quanto fora do país também aqui no nosso escritório. E uma coisa que me chama a atenção é porque era muito relacionado o porto a uma cidade onde chegava naquela região onde tinha o porto e parece que era uma cidade que não era desenvolvida naquela região ali. E a gente vem para Navegantes e a gente vê o contrário, né? A gente tem um porto basicamente dentro de uma cidade e tudo ao redor é desenvolvido, né? Não tens aquela correlação de que perto do porto é um lugar que é inseguro, ou gera essa insegurança para quem está morando ali perto. Pelo contrário, aqui em Navegantes a gente entra e a portonave ela até se torna até quase que um movimento turístico, porque a gente recebe clientes aqui, olha os navios entrando aqui, se torna quase que um lado turístico. Existiu alguma estratégia para que quando vocês viessem para Navegantes tivesse a portonave como uma referência portuária para essa questão de segurança, de desenvolvimento ao redor? Já que ela está dentro de uma cidade litorânea, uma cidade que tem muito turismo e ao mesmo tempo tem muito investidor olhando para ela? Sim. Nós temos muita preocupação com relação a termos excelência em tudo que nós fazemos. O slogan é com excelência aonde for. Procuramos estruturar um terminal que tivesse esse sentido. Um conceito, por exemplo, do chamado ISPS Code, que é um Código Internacional de Segurança. Fomos o primeiro terminal no país a implantar, a nascer com isso, e que nos dá uma garantia, nos dá uma segurança com relação às questões aduaneiras, às questões de comércio internacional. Perfeito. Isso surgiu depois do evento das Torres Gêmeas para ter uma segurança a nível mundial. Nós desenvolvemos uma área que procuramos tirar aquele conceito do porto antigo, de que isso estava relacionado à prostituição, à sujeira, à desorganização.
Nós fomos organizando todos os nossos processos, buscando certificações importantes. Então, 9001, 27001, 14001, todas essas certificações nós estamos fazendo. E trabalhando com equipamentos modernos e desenvolvendo uma equipe de excelência. Hoje, Portonave tem a melhor produtividade do país. No ano passado, pela agência reguladora, a ANTAQ, nós fizemos 114 movimentos por hora navio. É o melhor índice do Brasil e referência mundial. Então, nós estamos com um padrão de excelência, de fato, comparável aos melhores terminais do mundo e aos melhores terminais do Brasil. A área em torno do porto teve uma valorização imobiliária fantástica. Exatamente. Também, tá? E uma área segura. Hoje nós não temos nenhum problema relacionado à operação portuária, né? Porque a nossa operação é muito rápida com relação aos caminhões. Nós conseguimos fazer esta produtividade. Nós temos uma equipe de 1.400 profissionais conosco, treinados, que nos dão essa condição de fazer as coisas muito rápidas e muito preocupados com segurança, em manter alta produtividade e manter essa excelência, que é o que nós buscamos para nos destacar neste mercado. E deixa eu te perguntar já até como uma curiosidade, porque assim, todo leigo ele enxerga o porto como um local que recebe container, passa caminhão lá dentro e tira container lá de dentro. Ele não tem noção da complexidade que é uma operação logística, econômica, e vocês lidam com uma pressão que envolve prazo. Se vocês tiverem qualquer operação errada lá dentro, isso já impacta economicamente ali na frente, impacta a logística de outras empresas e assim vai indo uma cadeia, né? E vira uma bola de neve se não tiver uma eficiência ali dentro. Como é que funciona essa operação e essa estratégia para poder manter isso tudo operando com eficiência ali dentro, Castilho? A base sempre é ter equipe qualificada e desenvolver sistema que nos dê segurança. Então nós trabalhamos com cargas de alto valor agregado, com cargas de importação e de exportação com controle rigoroso aduaneiro. Temos uma estrutura de sistemas muito robustas que nós desenvolvemos, algumas trouxemos de benchmark mundial e desenvolvemos toda uma estratégia que nos permita ter produtividade e segurança. Nós já movimentamos mais de 15 milhões de TUs aqui. Nossa. É um volume muito grande. E não tem histórico de embarcar um container errado. Avaria eventualmente, mas nós conseguimos fazer 114 movimentos por hora com segurança e fazendo toda essa estratégia olhando para o contexto. Então, é uma coordenação com marinha, coordenação com praticagem, coordenação com rebocadores, com o próprio amador, entre como nós recebemos esta informação, como nós posicionamos esse navio. Esse navio não é aleatório a carga, porque ele precisa ser balanceado, ele tem que ter a sua estrutura de navegação também. E um movimento que nós trabalhamos 24/7, ou seja, todos os dias do ano, nas 24 horas, nós temos equipe operando. Então, isso precisa ter uma coordenação muito grande, né? Como eu citei, 1.400 profissionais conosco, mais os indiretos, de segurança, de jardinagem, de manutenção. Então, é uma estrutura que funciona 24 horas por dia e precisa estar muito bem coordenada. Aí como é que funciona a cabeça de um diretor igual a sua, de conseguir manter essa equipe com essa cultura alinhada aos valores e essa missão da Portonave? Porque a gente vai para dentro de uma linha de encontrar profissionais dentro da área hoje, mas conseguir trazer profissionais para dentro que mantém essa cultura alinhada da Portonave não é tão simples assim de conseguir. Como é que você consegue coordenar e como é que você consegue encontrar esses profissionais? Tem alguma estratégia da Portonave para isso? Tem estratégia. Eu acho que nós primeiro construímos... Quando você constrói o chamado Greenfield, ou seja, um projeto começando do zero, você tem a oportunidade de ir alinhando esta cultura ao longo do tempo. Nós fomos muito felizes de conseguir criar uma base de profissionais que assumiram essa responsabilidade de um trabalho seguro e de cultura de excelência, de cultura de segurança e de cultura de excelência. Então, nós fomos construindo ao longo do tempo. As certificações nos deram também
essa condição, porque nós vamos sendo auditados e vamos tendo oportunidade de melhoria. Mas nós temos uma estrutura de RH muito bem elaborada para nós darmos este suporte. Conseguimos implantar alguns benefícios que dão também tranquilidade aos nossos profissionais. Então, hoje nós desenvolvemos previdência privada, que dá a eles uma complementação ao longo do tempo. Nós temos refeitório atendendo a 24 horas e com uma qualidade muito boa. Nós temos um plano de qualidade de vida que inclui massoterapeutas, que inclui atividade física, damos esse suporte. Desenvolvemos um programa de educação continuada. Nós subsidiamos hoje 80% do custo de qualquer curso superior relacionado à nossa atividade, ou técnico, ou de idiomas. Então, todos os nossos profissionais têm condição de continuar estudando e nós conseguimos suportá-lo nisso. Por isso, nós estruturamos isso. A nossa rotatividade de profissionais ela é muito baixa, porque esses profissionais se identificam com a nossa companhia e eles trazem também novas ideias. E nós estamos sempre olhando para a sustentabilidade e olhando para a inovação. Até a gente partilhava isso, mas você mencionou sobre a rotatividade, né? E a visão que a gente tem de fora é até ao contrário do que muitos falam, porque a gente sempre enxergou a Portonave como um status de trabalhar lá dentro. As pessoas, elas depois que entram lá dentro, para elas é um prazer falar que está trabalhando dentro da Portonave, né? Não tem aquela visão de que, eu estou trabalhando aqui nesse serviço aqui. Não, para elas geram um prazer em ela falar que ela está ali dentro. Certamente por conta de todo esse cuidado que vocês têm em prestar para ele também uma qualidade de vida dentro da Portonave, né? Sim, nós estamos muito, muito preocupados com isso. Ele precisa ter qualidade de vida, precisa sempre ter este equilíbrio e olhar que tem oportunidades. Então, nós vimos pessoas que desenvolveram as suas atividades lá, desenvolveram as suas carreiras. Nós temos exemplo de pessoa que foi estagiária e hoje é gerente, tá? Sim, construiu uma carreira, nós demos esta oportunidade, fazemos essa conexão. E nós estamos entre as 10 melhores empresas para se trabalhar em Santa Catarina, empresas de grande porte. Então, nós fomos no Great Place to Work, na última, ficamos em 8º. Então, temos esta referência e temos essa referência dos nossos profissionais. E os nossos profissionais são referências mundialmente. Hoje, nós estamos num grupo com sede em Genebra, o grupo MSC, que é um dos maiores armadores do mundo, e nós somos considerados centro de excelência. Profissionais nossos hoje dão suporte para outros empreendimentos em diferentes lugares no mundo. Então, já fomos a Israel, a África, aqui é o México, o Panamá, Freeport. Temos vários lugares com profissionais nossos dando esse suporte pela estrutura que nós conseguimos criar aqui, e isso também motiva os nossos profissionais a continuar crescendo, trazendo inovação, e eles, pelo feedback que nós temos, se sentem seguros, se sentem motivados a isso e participam também do resultado, né? Nós temos um plano de resultados em que nós bonificamos também, né, o chamado participação nos resultados, que anualmente também reflete aí para todos os profissionais. Perfeito. Ô Castilho, eu queria entrar um pouquinho na parte de economia contigo. E óbvio que dentro que você pode partilhar com a gente aqui, mas em relação à porcentagem, números, qual é o tamanho do impacto hoje da Portonave, tanto no estado e no Brasil hoje, economicamente? O que a Portonave representa hoje para aquelas pessoas que estão olhando hoje para a região aqui, mas às vezes não têm noção do tamanho da Portonave hoje economicamente? Portonave hoje representa no Brasil 9% da movimentação de contêineres de longo curso. É um share bem significativo. Nós temos em Navegantes, pegar um indicador, algo em torno de 35% da arrecadação do ISS. E esse volume já foi maior. Este percentual já foi maior. O volume continua crescendo. Significa que novas empresas têm vindo para Navegantes e cria esse crescimento muito, muito positivo, cria esse círculo virtuoso aí do crescimento da economia.
é o que nós falávamos entre este crescimento da nossa movimentação, partindo de zero e chegando a movimentar já 15 milhões na nossa história. Foi o primeiro terminal em Santa Catarina a atingir este volume de 15 milhões de TEUs. Movimentamos no ano passado 1 milhão e 100, perto de 1 milhão e 200. Estamos movimentando 20%, 25% a mais neste ano, continuaremos crescendo. Então, este é o sentido do que nós vimos na cidade. Então, vimos uma cidade, felizmente, chegando aí a 100 mil habitantes, já chegando perto do 13º PIB de Santa Catarina, projeta estar entre os 10 maiores PIBs de Santa Catarina. Fica muito conectado a esses investimentos. Como eu disse no começo, os terminais eles nascem alavancados, bastante capital investido na sua origem e depois continua fazendo esse investimento ao longo de sua história. Isso não para nunca. É o que nós estamos fazendo hoje. Nós estamos desenvolvendo um investimento na casa de 2 bilhões de reais de adequação dos nossos berços e da compra de novos equipamentos. 2 bilhões de reais, para trazer esse exemplo, significa que nós temos hoje, fora a operação, mais 1.800 trabalhadores, 1.800 profissionais nas atividades de obra. E em breve vamos receber novos equipamentos. Então, continua esse avanço e não vamos parar por aqui. Nós continuamos projetando o crescimento, ainda estamos longe de atingir a nossa capacidade máxima. Quando você fala sobre esses 2 bilhões de investimento para esse novo berço, o que isso representa de movimentação e depois de resultado ali na frente? Isso representa nos mantermos competitivos. A tendência dos navios no mundo, e o Brasil está um pouco atrasado com isso, é o crescimento do tamanho das embarcações. E o tamanho dos navios ele é importante na operação portuária porque, obviamente, ele tem um ganho de escala nisso, temos maior produtividade, consequentemente, uma redução do custo por container transportado. E isso nós estamos preparando o nosso berço para receber esses navios. Então, o primeiro passo é esperamos um navio de 366 metros, mas estamos já projetando para os navios de 400 metros. Hoje, qual é o limite? Hoje, 350. 350. Quando começamos a operar aqui, eram os navios de 270 metros, 265 metros. Então, isso foi o ganho que se teve, né? Operávamos com uma profundidade de 11 metros, hoje operamos com uma profundidade de 14 e projetamos e precisamos de uma profundidade de menos 16 metros. Perfeito. Esta é a realidade, esta é a pressão que nós recebemos. Então, neste momento, nós estamos preparando os nossos berços para este impacto e para receber novos equipamentos. Já produzidos e alguns deles já embarcados. Então, os primeiros RTGs, que são os guindastes de retroárea, eles já embarcaram e eles já estão a caminho de navegantes. Então, vamos receber, são dois navios com equipamentos que nos dará essa condição de melhorar ainda mais a nossa operação de retroárea e receberemos mais 2 guindastes, que são os chamados STS, que são os equipamentos que operam no cais, já preparados para receber os navios maiores. Então, nós estaremos, ao final deste ano, prontos para essa nova fase. Só isso nos dá uma condição. Hoje nós temos uma capacidade dinâmica, ou seja, o que nós podemos movimentar em um ano perto de 1,5 milhão, iremos para uma capacidade perto de 2 milhões de TEUs movimentados por ano. Essa é a nossa responsabilidade. Pontos de atenção nisso. O nosso acesso ainda não permite a entrada de navios maiores. Entendi. Isso acaba impactando. E aí, deixa eu te perguntar, hoje a escolha de um porto, como portonave, ela é uma escolha que se dá lá no início? Como é que funciona hoje, por exemplo? Por que escolher a portonave para poder fazer esse trabalho logístico e não escolher outro porto? Existe uma leitura de qual porto vai ser escolhido? Isso impacta, por exemplo, na logística da cidade? A cidade ela precisa estar amparada porque aí eu vou recebendo na portonave, tem que estar... a mobilidade, a logística tem que estar preparada para mim? Como é que funciona a escolha de um porto hoje? Esse é um conjunto de fatores e isso é importantíssimo. Primeiro, é um mercado altamente competitivo. Nós competimos não só aqui na região ou não só no estado. Nós competimos, tem cargas que operamos aqui que são cargas de São Paulo, que poderiam operar em Santos,
cargas que no Rio Grande, mesmo os portos do Sul, aqui em Bituba, a região de Itapoá, Paranaguá. Então nós temos uma competição muito forte por esta carga. Este é um fator importante. E algumas coisas que contam, por exemplo, produtividade do navio. Perfeito. A produtividade que os terminais podem oferecer, porque estamos falando de ativos bem significativos, né? O navio precisa, ele não foi feito para ficar parado, né? Velha máxima, né? É seguro, mas parado, ele precisa, este ativo precisa ser otimizado, precisa ser utilizado. Então, quanto mais rápido se fizer esta operação e este navio continuar navegando e ir para outro, reduzir a sua rota, isso é importante, isso é um fator decisivo. Outro fator decisivo é o mercado de consumo. Onde consome isso, onde produz. Então, esta origem e destino também tem esta influência. E aí uma discussão também de preço, absolutamente comercial. Nós precisamos, o armador, que é quem toma esse serviço, né, principalmente o armador de longo curso, né, os navios de longo curso, eles olham para todos esses aspectos para decidir para onde eles irão. Porque nós estamos perto de alguns portos, a distância rodoviária não seria o grande empecilho. Perfeito. Né? Aí fica muito por conta da eficiência que os portos e da infraestrutura que os portos têm. Hoje, existe algum tipo de carga em específico que só a Portonave ou exporta ou ela importa, que isso que isso impacta significativamente, assim como um lado positivo para a Portonave, que ela foi escolhida para poder transportar ou para importar esse tipo de carga? Hoje nós temos, isso é variado, esse mercado ele é amplo, nós temos bastante operação de madeira e seus derivados, temos bastante operação de carga refrigerada, que é uma característica do mercado de Santa Catarina, Paraná também tem um volume. E o que nos traz um diferencial nisso é nós termos uma câmara frigorífica. Uma curiosidade, qual é a capacidade daquela câmara? Aquilo lá é uma coisa gigante. É uma câmara, uma geladeira gigante, como nós brincamos. Ela tem uma capacidade de 16 mil posições pallets. E ela é totalmente automatizada. Então nós não temos pessoas trabalhando no seu interior. Temos todo um sistema, quando falávamos de tecnologia de inovação, essa é uma câmara totalmente automatizada, em que nós temos transelevadores e esta carga ela só tem pessoas operando nas docas de recebimento. A partir daí, ela é armazenada, ela tem todo o seu controle pela tecnologia. Quando precisamos, todo automatizado. E evitamos pessoas no interior, por segurança e pelo próprio conforto. Obviamente, são menos 28 graus no interior de uma câmara dessa, e ela é muito rápida. Então, isso nos ajuda a fazer essa conexão, receber esta carga do produtor, fazemos a estocagem, estufamos os contêineres à medida que ele precisa, que ele alinha a exportação. Perfeito. Fazemos isso também na importação, mas principalmente na exportação. Nós conseguimos dar uma celeridade e entregar esta carga também com segurança e a tempo para que ela não tenha problema de perder uma escala ou de ter qualquer outro risco. Então esse é um diferencial importante que nós contamos aqui em Navegantes. Hoje, esse frigorífico gigante, essa câmara gigante, ela é única e exclusiva da Portonave ou em outros locais também no Brasil existem tão grandes quanto essa? Em portos é o único lugar no Brasil. Existem estruturas dessas dando suporte fora das atividades portuárias, mas ela existem aqui mesmo na região, nós temos vários exemplos, mas fora da atividade portuária. Conectado com a atividade portuária, conectado com a atividade de exportação, Portonave é o único caso. Olhando hoje para todo esse crescimento da Portonave, já com esse investimento que vocês estão fazendo, certamente que Navegantes ele vai começar a ter um crescimento exponencial. Na tua visão, como é que Navegantes ele muda essa visão de só crescer para ele poder se desenvolver alinhado a esse crescimento do porto? Tem alguma visão de vocês que vocês transmitem para a cidade também para que isso aconteça? E não só crescer, porque se eu cresço apenas, eu acabo não estando preparado para esse crescimento também do porto ali, né? Esse busca desse equilíbrio é importante. Nós temos uma interlocução muito próxima com o prefeito de Navegantes, com a gestão, para entender e para nós andarmos juntos com essas demandas institucionalmente. Nós precisamos fazer essa estrutura funcionar e não termos gargalo, não termos restrição. Este é o olhar
que nós temos e que o poder público precisa enxergar também este planejamento. Nós, como empresa, trabalhamos um master plan, um planejamento estratégico, olhando esse processo. E trazemos informações importantes para o município possa prever. Coisas como nós já nos referimos aqui. Vai aumentar o fluxo rodoviário? Seguramente vai aumentar o fluxo rodoviário. Precisamos estar preparados para isso? Precisamos estar preparados para isso. Coisas importantes acontecendo agora, por exemplo, a concessão do canal, que vai ter um impacto aqui em Navegantes. Isso inclui o Mole Norte aqui de Navegantes, aprofundamento, alinhamento. E o próprio plano diretor precisa estar adequado, prevendo este crescimento. Tá? Então, eu acho que nós temos visto essa visão estratégica também do município, olhando para este futuro e olhando que a taxa de crescimento aqui é muito maior do que a taxa média que vem acontecendo no Brasil por essas condições. Então, nós temos muita oportunidade. A região é privilegiada pela sua condição também de turismo, por estar próximo a alguns centros turísticos, por ter um aeroporto também concedido com projeção de crescimento, né? O volume de passageiros que passa aqui é muito grande, então precisamos ter esse alinhamento e precisamos olhar também para os acessos rodoviários. Então, essa visão estratégica que temos aqui, ela precisa ser compartilhada e a classe empresarial olhando para isso também. Deixa eu te fazer uma pergunta que talvez eu acho que tem muita gente que tem curiosidade também. Nós vimos alguns caças chegando pela Portonave e é incrível de ver navegantes recebendo, a Portonave recebendo. Qual é a complexidade de receber um caça como esse? Porque a gente está falando de um ativo muito alto. Uma logística, uma complexidade em não só receber e transportar e tudo mais. Existe uma preparação para o porto para ele poder receber um ativo desse? Existe. Esse é um caso. Nós operamos containers, o nosso core business é container. Porém, nós fazemos algumas operações específicas. Este é um belo exemplo. Todos esses caças do Gripen operaram por aqui, operaram conosco. Nós conseguimos desenvolver, criamos uma estratégia de segurança na operação e de podermos, uma vantagem estratégica aqui do nosso município, temos um aeroporto do lado. Então, nós conseguimos fazer esta operação e entregamos isso no aeroporto e daí para frente esse equipamento ganha, o Brasil ganha o mundo. Importantíssima esta operação, muito bem articulada com o fornecedor, com a segurança, né, de quem vai receber isso, com o próprio armador que traz esse equipamento. Então, a proximidade de um aeroporto nos criou também essa oportunidade. A eficiência portuária conectada com a condição logística, né? A logística, ela obviamente que ela sempre tem que ter a sua conexão. Ninguém faz logística de maneira segmentada, né? Sim. Então, esse é um belo exemplo. Nós operamos aqui, por exemplo, a montanha-russa do Beto Carreiro. Foi uma operação também muito legal. Queria entender né? um pouquinho como foi, porque me falaram que foi algumas carretas para poder levar a montanha-russa, né? Isso, trouxe num navio específico, isso foi estruturado. A roda gigante de Balneário Camboriú também operamos por aqui. Então, eventualmente, nós temos esse tipo de carga. Operamos barcos, por exemplo, em alguns casos. Então, tem algumas atividades que aí precisamos organizar, criar a estrutura, mas precisa ser criativo para atender esse mercado. Certamente a nova montanha-russa vocês vão receber também, né? Que o parque vai fazer uma nova agora. Certamente vai vir por ali até pela logística também, né? Acho que sabe a maior da América Latina, a maior da América do Sul. Então, certamente eu acho que vai vir ali pelo porto também essa deles, que será aí, talvez, eu acho que um dos maiores investimentos do parque até o momento. Esperamos que sim, estamos abertos a receber esta demanda e poder discutir as atividades e estamos sempre preparados aí para continuar evoluindo. Ainda sobre o caça, quando vem um caça desse, o fato de vocês terem toda essa responsabilidade de trazer ele, tirar e levar até o aeroporto, por se tratar de força nacional, existe uma segurança que é feita
para receber ele junto? Todo um desenho de segurança que é feito por parte da Força Nacional ali dentro do porto, não? Sim, toda uma estratégia. Nós precisamos demonstrar que temos todos os controles de segurança, efetivamente temos. Eles participam deste planejamento, todo esse processo de segurança que são especializados, isso obviamente eles estruturam, mas nós atendemos a todos os requisitos que eles exigem para fazer esta operação. Perfeito. Ô Castilho, indo um pouquinho para tua pessoa, assim, como é que é operar um porto desse tamanho, assim? Uma pessoa ter a cadeira que você senta, a responsabilidade que você senta hoje. Como é que é para ti hoje operar um porto como esse? Queria que tu passasse um pouquinho da tua visão como um diretor lá dentro, como é que foi construir, porque existe uma responsabilidade também. Talvez as pessoas não entendam o tamanho dessa responsabilidade, mas você hoje fala por um grupo de acionistas que estão ali dentro também. A Porto Nave hoje ela tem um poder gigantesco a nível nacional. Como é que é para você hoje operar um porto desse tamanho? Bom, primeiro é um grande prazer, é uma grande satisfação participar desse projeto. Como eu participo desse projeto desde a sua estruturação, desde o seu início, eu estou nesse projeto desde 2001, quando nós tivemos a autorização e tive a oportunidade de crescer junto com essa estrutura, crescer junto com essa equipe. Então, primeiro eu tenho profissionalmente uma satisfação muito grande, eu tenho um prazer muito grande, eu acho que a minha carreira ficou muito marcada, a minha carreira profissional ficou muito marcada por este empreendimento e eu me sinto muito orgulhoso de participar desse projeto, de ter conhecido isso na sua origem, de enfrentar todos esses desafios. É uma responsabilidade grande, né? Eu divido com o René, que é o meu par lá, esta responsabilidade na diretoria. Mas eu me sinto muito confortável por ter uma equipe fantástica. E eu tenho uma experiência aí de mercado de longo tempo e eu vejo aqui um grupo que de fato se uniu para uma causa interessante e que desenvolveu excelência. Então, apesar desse processo de nós temos que olhar para isso 24 horas por dia, de tomar decisões o tempo todo, de estruturar, de acompanhar, eu me sinto muito confortável por ter um time de absoluta confiança, um time absolutamente técnico e que consegue ter esse processo de gestão. E nós construímos isso ao longo da nossa operação. Nós vamos completar agora 20 anos operacionais. Né? Essa foi ganhando corpo, foi ganhando estrutura, este pacote e, de fato, eu considero uma empresa privilegiada, diferenciada e esta construção ao longo desse tempo nos dá o conforto pelos controles que nós temos, pelo sentido do compliance, da governança que nós criamos. Tá? Isso dá um conforto para quem precisa ter a decisão baseada nas informações e são informações sempre muito precisas que nós recebemos. Existe alguma lição que você tira assim desse tempo todo como à frente do porto que tu traz para ti hoje e que pode ser compartilhada para quem está empreendendo hoje? Existe. Eu acho que o primeiro é acreditar. Acreditar que as transformações podem acontecer. As barreiras que se tinha na legislação lá no início, você também pode ajudar a ter esta evolução. Então, o sentido de trazer coisas disruptivas, de acreditar nesses processos, de entender que nós podemos mudar, transformar e que com isso nós também ajudamos a transformar a comunidade, a trazer a comunidade junto e ver que ganho isso pode ter. E que o país ainda tem um potencial muito grande de crescimento, nós ainda enxergamos desta maneira. Nós vemos o setor portuário ainda com muita oportunidade de crescimento e olhando para o que vai acontecer aí dos próximos leilões que esperamos de Itajaí, de Santos, de São Sebastião, ainda tem muita oportunidade. Então, o investimento nas suas equipes, isso vamos destacar sempre, porque é isso que vai nos dar esse diferencial competitivo e temos aí belíssimos exemplos de empreendedores em toda Santa Catarina. Antes de eu ir para a última pergunta contigo, eu queria entender se existe alguma estratégia do Porto hoje para os próximos 5 anos, algo que vocês estão trabalhando. E se já foi respondido que seria o investimento dos 2 bilhões, mas de uma forma
até que possa interessar a toda essa área logística, o que seria uma estratégia do Porto para os próximos 5 anos? A nossa estratégia é concluir as obras que estão em andamento, esse é o nosso pacote. Nós já estamos, ainda não temos isso definido, mas já olhando para a nossa próxima expansão, onde nós vamos continuar investindo, e nós projetamos crescimento. Então, portanto, projetamos crescimento quando, ao termos crescimento aqui, teremos crescimento da economia de toda a região em proporção equivalente. E nós olhamos para a sustentabilidade. O nosso negócio precisa ser sustentável no longo prazo. Então, olhamos para os próximos 5 anos, mas nós olhamos para o infinito do que nós podemos fazer como um negócio sustentável, que continue sendo rentável, que traga benefícios para o acionista, mas que traga benefícios para toda a nossa comunidade, né? Navegantes, uma cidade fantástica que também nos recebeu muito bem. Temos uma relação porto-cidade que seguramente é a melhor do Brasil, porque existe essa identidade com a cidade, né? A Portonave pertence a Navegantes, é aqui que nós construímos e é aqui que nós vamos continuar desenvolvendo pelos próximos anos. Até um projeto, só trazendo aqui, quando você fala sobre essa correlação entre vocês, me corrija se eu estiver errado, mas eu acredito que até esse deck todo, que é de Orla da Praia, ele foi um projeto Portonave, né? Sim. Ele é um projeto Portonave, né? Sim, esse é um dos projetos Portonaves. Nós fizemos todo o deck, a recuperação da restinga, a retirada das plantas invasoras. Estamos agora executando também um PRAD que é para essa adequação também de algumas áreas que estão degradadas. Então, nós fizemos todo este projeto aqui. E nós investimos no ano passado 12,7 milhões em atividades sociais. Nós temos o Instituto Portonave, que concentra todas essas atividades. Então, nós temos vários programas sendo desenvolvidos, né? Temos aqui o Surf Sem Limites, temos a aula de português para migrantes, temos o Embarca Aí, que é trazer jovens da comunidade para mostrar esse universo portuário. Temos várias atividades e projetamos ainda várias atividades ligadas à condição social e em benefício da comunidade. Pô, que interessante, porque às vezes as pessoas não têm noção do quanto tem um impacto positivo de um porto desse dentro de uma cidade, trazendo alguns números desse daí. Até eu não sabia desse daí, são alguns pontos que eu não sabia. Sabia desse do deck, mas bem legal esses pontos que vocês trouxeram agora também. Esses são pontos, né? A própria via portuária nós que fizemos e doamos. A via portuária é um projeto que nasceu da própria Portonave. Que nasceu da própria Portonave. Nós fizemos esse projeto e doamos isso, né? Fizemos agora o lançamento no final de semana da padaria artesanal, que é um projeto desenvolvido com a Lu Alckmin para criar esta conexão das pessoas investirem, terem atividades na comunidade, criando uma padaria artesanal em que as pessoas aprendem, vendem e se qualificam. Esse é um que nós lançamos aí na semana passada e que vai funcionar também, tenho certeza que vai funcionar muito bem. Temos vários exemplos, temos muitos exemplos de atividades sociais que nós conseguimos financiar e conseguimos coordenar. Perfeito. Até antes da gente, então só para eu poder pegar já esse insight teu também aqui. Hoje a Portonave, para quem investe em cultura, para quem quer entender um pouco mais de cultura, tem incentivos da Portonave hoje para esse setor? Sim, nós recebemos, avaliamos e damos suporte para projetos sociais ligados à cultura, ao esporte, que nós somos apoiadores do ODS, temos pilar de desenvolvimento e os projetos que se adequam a isso, nós conseguimos investir e dar suporte. Perfeito. Castilho, uma última pergunta para ti aqui agora, que eu queria, até para eu aprender contigo, um conselho do lado B, conselho dos bastidores, que talvez lá atrás você gostaria de ter tido, mas ninguém te deu, e que tu pode compartilhar hoje com alguém que está iniciando, que está empreendendo agora. Eu cito sempre, tem um livro que
se eu soubesse, que é exatamente essa pergunta. Se eu soubesse isso há 20 anos atrás, o que eu agiria? Então, este olhar. Mas eu trago muito para o popular. Eu digo sempre que camarão que dorme, a onda leva. Então, e que mares calmos nunca trazem bons marinheiros. Olhando para isso, olhando que nós temos tempestades e não precisamos ficar esperando ver o que vai acontecer conosco. Nós precisamos ser proativos e eu acho que é dessa maneira que os empreendedores, que as pessoas vão fazer um país melhor, vão fazer a nossa região melhor e todos vamos crescer juntos. Perfeito, Castilho. Mais uma vez eu quero te agradecer por ter disponibilizado o teu tempo, a tua agenda, que deve ser uma loucura, para poder estar aqui, para a gente poder conversar um pouco também. Pude aprender muito sobre o Porto, algumas informações e curiosidades que eu tinha também aqui. Acredito que também vai ser uma conversa muito boa para investidores, para empresários, poder ouvir um pouco de você e entender um pouco sobre essa performance do Porto e estratégia do Porto daqui para frente também. Muito obrigado, tá? Para mim foi um prazer ter esse bate-papo, muito, muito bom também poder esclarecer, trazer algumas coisas aqui. Agradeço pela oportunidade e seguimos à disposição. Perfeito, Castilho. Muito obrigado. Valeu.